Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. Clínica Eitel, cuidando de você da cabeça aos pés. Óticas Santez, olhando por você. Doutora Mariana Fischer. Nutrologia, emagrecimento e harmonização corporal avançada. Oiê, tudo bem com vocês? No Toda Bela de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cinema brasileiro. Eu vou falar aqui algumas dicas de filmes independentes brasileiros que super valem a pena assistir. E depois eu vou ter uma entrevista super legal com o Rodrigo Rodrigues, que é diretor de cinema, que inclusive tá aqui em Jundiaí porque ele tá gravando um filme aqui. Então não perca esse programa porque vai ser muito legal. Muita gente subestima as produções brasileiras, né? A gente tem aquele costume de sempre olhar que a grama do vizinho é mais verde, então a gente sempre dá muito mais valor para as produções estrangeiras, de Hollywood, né? E a gente acaba tendo um certo preconceito com as produções brasileiras. E, na verdade, o Brasil é muito rico na questão de criatividade, na questão de roteirização, de direção, porque justamente como normalmente os filmes que são produzidos aqui não têm aquela mesma superprodução de Hollywood, a gente precisa ser muito mais criterioso, mais criativo, ter um roteiro melhor elaborado, uma direção com um olhar mais crítico. Então, por isso, eu vou dar aqui algumas dicas de filmes independentes, ou seja, são filmes que têm um orçamento mais baixo, que não são patrocinados por produtoras muito grandes, para vocês assistirem. E eu já vou adiantar aqui, nesse programa a gente vai ter uma entrevista com o Rodrigo Rodrigues, que é diretor de cinema. Ele veio aqui para o Brasil, porque na verdade ele mora em Londres, e ele veio aqui para gravar um filme que chama Onde a Vida há Esperança. E é muito legal, eu consegui ir lá participar, fiz entrevista com ele, com o elenco, então ao longo dos programas eu vou soltar as entrevistas para vocês, então não perca, porque vai ser muito legal. Então o primeiro filme que eu já vou dar a dica aqui para vocês é o Goitacá, que é inclusive do diretor Rodrigo Rodrigues. Esse filme é um filme que conta a história de duas tribos indígenas divisórias durante um longo período na história. Os goitacás, eles são uma cepa previamente desconhecida que embarca em uma jornada para explorar um novo país para viver em paz. Então, esse filme, Goitacá, ele aborda a questão indígena no Brasil. Então é bem legal, ele tem no elenco, inclusive, o Leandro Firmino, que fez Cidade de Deus, Lady Francisco, Luciano Zafir, então já fica aí a primeira dica para vocês. O próximo filme da nossa lista chama Aos Teus Olhos. Esse filme é muito interessante porque ele conta a história de um professor de natação que de repente acaba sendo metido numa acusação de assédio. E é muito interessante o contexto desse filme e o poder, pra gente ver o poder da mídia em relação às pessoas. Como de repente, sem uma prova, mas simplesmente com uma acusação ou até um achismo, né? O nome da pessoa, a vida da pessoa é realmente destruída. Então a construção desse filme é muito interessante. O elenco é bem bacana também, tem nomes conhecidos. Então é um filme que também vale muito a pena as pessoas assistirem. Justamente por ver realmente como que faz diferença o poder da mídia em relação à vida das pessoas. Continuando a nossa lista, tem o filme Nise, O Coração da Loucura, que conta no elenco com a Glória Pires, que é super famosa. Esse filme mostra a história da doutora Nise da Silveira, que mudou a psiquiatria brasileira e mundial ao humanizar a relação com os pacientes. É um drama que conta justamente a história dessa médica que era contra
os procedimentos muito abusivos e agressivos dentro de hospitais psiquiátricos na época dos anos 40, 50, né? Então era realizado, por exemplo, lobotomia, tratamento de choque e tudo mais. E na época, ainda mais ela sendo mulher, ela foi contra justamente essas ações muito abusivas. Então é um filme também que é histórico e vale muito a pena assistir. Mais um filme para nossa lista tá O Filme da Minha Vida. O ator principal é o Selton Mello, que também é bem famoso. Esse filme é muito bacana de assistir porque ele conta a história justamente de um jovem que se chama Tony e ele encontra nos filmes a sua razão para viver, o amor, e enquanto isso ele sofre muito com a ausência do pai, que foi para a França, até que de repente ele descobre algumas coisas, vem algumas verdades à tona em relação ao pai dele. E por isso, assim, não dá pra dar spoiler, mas é um filme bem bacana de se assistir. Ele é um drama muito bem construído, que também é muito bacana por conta do roteiro ser muito bem esquematizado. Então toda a trama, ela se encaixa muito bem. Então fica aí a dica pra vocês. Dessa vez um filme que é de terror brasileiro. Eu tenho certeza que vocês devem ter assistido pouquíssimos filmes de terror brasileiro, então As Boas Maneiras fica aí a dica para vocês. Ele conta a história de Ana, que contrata Clara, uma solitária enfermeira moradora da periferia de São Paulo, para ser babá de seu filho ainda não nascido. Conforme a gravidez vai avançando, Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos e sinistros, hábitos noturnos que afetam diretamente Clara. Então, é um filme que também é muito diferente. O terror brasileiro é o que eu falei. Como a gente não tem normalmente, principalmente no caso aqui que são filmes independentes, não tem um orçamento muito grande para muitas produções, efeitos especiais e tudo mais. Então, a criatividade, a construção do roteiro, a parte de maquiagem, figurino, são muito importantes. Porque são esses elementos, esses fatores que ajudam a realmente construir a história, o clima todo do filme. Então, fica aí a dica para vocês assistirem esse filme também. E para fechar a nossa lista fica o filme Aquários. O filme Aquários, inclusive, foi um filme que foi premiado até em Cannes em 2016. Ele é um thriller psicológico que acompanha os dias de uma jornalista aposentada defendendo o apartamento onde ela viveu toda a vida do assédio de uma construtora. O plano é demolir o edifício Aquários e dar lugar para um grande empreendimento. Então, esse filme é bem interessante, ele foi super premiado, bastante comentado até, porque é um drama que muitas pessoas aqui no Brasil já viveram, que é justamente essas grandes construtoras, incorporadoras quererem comprar os empreendimentos ou a casa de uma pessoa ou um apartamento para demolir tudo e construir uma coisa nova. Só que muita gente é apegada, né, à sua casa, né, às vezes foi algo que construiu ou um apartamento que ela morou a vida inteira, que é o caso da personagem desse filme. E justamente todo mundo vendeu os apartamentos, topou a ideia da construtora, menos a personagem principal. Então é um filme também que é muito interessante, muito bem construído e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essas são as dicas de filmes para vocês, são todos filmes independentes, então vocês têm que olhar assim como um valor artístico ainda maior, porque é a questão de maquiagem, figurino, direção, roteiro, são coisas assim que realmente tem que dar uma analisada mais crítica, porque a criatividade conta muito nesses filmes. E já já eu volto com vocês para a entrevista com o Rodrigo Rodrigues, que é o diretor do filme Onde a Vida é Esperança. Espero vocês! Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Fischer, eu sou médica e hoje eu vim para te fazer uma pergunta. Você está mesmo saudável? Nem sempre que a gente faz alguns exames de rotina, só porque eles estão dentro do valor de referência, significa que você não deve se preocupar, que você está completamente saudável. Sintomas como cansaço, indisposição, distúrbios de sono e falta de libido já significa que você não está bem e que você precisa de uma melhor investigação correta sobre a sua saúde. Para mais informações, me siga e nas redes sociais, @doutora Mariana Fischer.
Flá Gastronomia é um restaurante com pratos clássicos da gastronomia internacional e pratos autorais, feitos com todo carinho para você. Ao comando da chefe Flávia Geraldini, traz sempre os melhores ingredientes, como carnes, peixes, aves, massas, queijos e azeites para combinar o melhor sabor para o seu paladar. Tudo isso harmonizado com uma adega de mais de 250 rótulos. Ah, também temos almoço executivo com cardápio que muda semanalmente. Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. Dor na unha é normal para você? Então, eu vou te responder que não, claro que não. As unhas, ela é que nem o cabelo. Se você corta teu cabelo, o cabelo não dói, a unha também não tem nada para doer. A partir do momento que você sente dor na unha, ao cortar a tua unha, ao ir na pedicure, algo ali tá errado e eu quero mostrar para você. Eu sou a Renata Roma, podóloga aqui da Clínica Eitel. Venha fazer uma avaliação. O Toda Bela está nesse lugar maravilhoso. Não sei se vocês sabiam, mas Jundiaí tem sido cenário para uma produção cinematográfica. E eu não podia perder essa, então consegui conversar com o elenco, com produção do filme Onde a Vida há Esperança. Vocês estão curiosos? Eu também. Ao longo dos programas vocês vão acompanhar comigo essas entrevistas e tudo o que aconteceu bem de pertinho. Então vamos lá! Estamos aqui agora com o Rodrigo Rodrigues, que é o diretor desse filme, Onde a Vida há Esperança. A gente vai bater um papo como está sendo gravar esse filme, de onde tirou a inspiração, como é que você começou nessa área. Muito prazer estar aqui com você. Prazer foi meu, obrigado por ter vindo e ter participado um pouco das gravações. Sim. Eu vi que vocês estavam assistindo e acompanhando, muito bacana. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada. Bom, a inspiração desse filme para mim é a primeiro momento, né? Claro que é sobre a imigração italiana no Brasil, né? No final do século XIX, né? E tendo como base, né? Todos os imigrantes e emigrantes de todo o mundo por vários fatores, né, como se diz em português, por vários motivos, né, que no caso desse filme seria a crise econômica, né, e a esperança de as pessoas irem para um outro local, né, para encontrar uma condição de vida melhor, né, e também baseado, lógico, na nossa experiência de vida que a gente vem crescendo e a gente assiste, né, no decorrer da nossa vida a gente vê tantas injustiças, né, como guerras, e refugiados por motivos diversos, né? Que têm que deixar suas terras para poder, né, ir para terras estrangeiras para uma vida melhor, né? Ou, né, enfim, porque eu sou um emigrante, né, no caso, né, fui embora do Brasil há muitos anos, também com chance de querer conhecer o mundo e de repente ter mais oportunidades e etc, né? Quando eu era muito jovem. Então, nesse decorrer eu estava em meio de muitos imigrantes, por exemplo, na Irlanda. Quando eu estava lá, eu participava de filas da imigração. Você vê pessoas de vários diversos casos, né? Pessoas são refugiadas porque se retornarem ao país podem ser assassinados, ou guerra, né?
Ou então Viu tem todos os bastante, motivos a teve gente vê, né? bastante- Porque a gente está ali do lado, independente do motivo da imigração que você está, né? Porque tinha que renovar visto todo tempo. Então, assim, essa é a base de tudo, né, no caso, né? Então, essa história, essa questão da imigração italiana, que nós no Brasil, muitas pessoas aqui, nós temos italiano na família, um Sim, amigo, né? com certeza. E aí, logicamente, sendo da época, eu não poderia deixar de envolver também os negros, né? Porque realmente a imigração italiana no Brasil se abriu mesmo com o final da mão de obra, a escravidão Claro. aqui, então precisavam de mais gente, porque os portugueses na época não tinham dinheiro para pagar mais, nem podia mais, né? E não poderiam escravizar. Então, assim, isso que a gente escuta nos livros, né? Porque tem milhões de teorias. Então, Isso é assim, quem tá contando a história, né? eu não me intrometo em bater o martelo em teorias, porque eu acho que livros e conceitos e teorias, para mim, não é realidade enquanto eu não presenciei. Né? Mas, enfim. Então foi isso. E também, logicamente, que é a história do nosso protagonista, o Sandor Cerezer, eu o coloquei de protagonista também, né? E é uma história muito bonita, que me chamou muito a atenção já há um tempo, que eu já queria escrever um roteiro sobre essa história, então tudo se encaixou ali certinho, né? Que bacana. E também, por ser um filme de incentivo à cultura, a Cerezer Vinagre Castelo, que são os, né, os descendentes, é isso? Fala em Sim, português, descendentes. do Santo Cerezer, né, concluíram um aporte para que realizasse essa história, que essa história seja realizada. Que Mas bacana. é isso. E você é o diretor, roteirista, você faz um pouquinho de tudo. Sim, porque desde que eu era mais jovem, eu vim do teatro, né? E, enfim, também cheguei a produzir mais jovem uns vídeos e tal na época. Aqui a gente não tinha, não tem como você tá iniciando um trabalho, não existe verba, então a gente aprende a fazer um pouco de tudo para poder fazer nossa arte, etc. Então eu acostumei fazendo dessa forma. Entendi. Então normalmente eu tenho tantas ideias que se eu for produzir um roteiro de alguém, para mim não me interessa, porque eu tenho tanta ideia para fazer. Entendi. Eu acho que eu tenho que viver 5 vidas para conseguir terminar todas as minhas ideias. Então eu já prefiro escrever e dirigir. Que legal. E como sou ator, lógico, eu atuo em alguns deles. Nesse eu não atuei, eu ia, mas eu tirei. Eu cortei a cena. Mas o filme anterior eu atuei sim um personagem. E você sempre foi apaixonado por essas artes de teatro, tudo? Sempre, desde que eu era bem jovem, minha mãe, né, se chama Terezinha, ela é artista plástica e também ela tinha um grupo amador aqui na cidade de Itupeva. Né? Que Inclusive, legal. já conheci o Augusto há muitos anos, a esposa dele e tal. Então, já vem de algum tempo fazendo arte. Já apresentei alguns teatros aqui, em Jundiaí, sim, mas desde criança, desde muito pequeno. Nossa, que bacana. E assim, você falou que tem muitas ideias e tal. E o que te inspira? O que mais me inspira é algo que eu possa deixar para ensinamento para outras pessoas. O que eu possa passar para outras pessoas, né? Tirar as experiências que a gente tem na vida para poder curar e ensinar as pessoas, né? Porque as pessoas estão precisando de informação, é um tipo de cura também, né? Sim, claro. A informação é uma cura. Então, quando a gente se faz alguma coisa que tem a ver, que é pro bem, é do coração, que vá agregar, tô falando no meu conceito, né? Agregar para as pessoas é o que eu me importo, né? Porque para quando eu passar para um outro lado, seguir minha jornada em outros universos, eu tô fazendo minha parte nesse mundo aqui. Então a arte, para mim, é o que me inspira a ter que já se começa aqui, né? A arte, o cinema, ela já começa no set, né? Então, assim, juntar todas essas pessoas, conhecer as pessoas, juntar esses figurantes que às vezes até choram por estar participando e a gente dá um elogio para uma pessoa que de repente morria de vontade de estar no meio artístico e é muito bem tratada, aí que começa, a nossa jornada já começa aí. Aí depois tem o resultado. Uma coisa assim que me chamou muita atenção, que eu participei, né, da figuração, no primeiro dia que eu vi você lá, é a questão da humildade, do carinho e empatia que você tem com todo mundo. Não tem aquela coisa que às vezes a gente tem um preconceito de que um diretor é meio arrogante e tudo mais, e pelo contrário. Então eu fiquei muito maravilhada com a pessoa que você é muito também. Bacana. É engraçado que o Marlon Blund, ele falou assim, a gente tá conversando quando a gente fica nervoso, alguma coisa. Tem dois tipos de
de braveza, vamos dizer assim. Uma quando você pisa numa agulha e reage na hora, mas depois você tem a coragem de pedir desculpa. Isso é comum, que a gente está aprendendo. Então pode acontecer, mas eu acredito que ainda não aconteceu nesse. Então assim, e tem a pessoa que realmente, normalmente já é aquela pessoa que realmente ela vem a maltratar as pessoas. Então para mim, eu já aviso, para mim, se alguém maltratar na minha frente, seja quem for, como for, eu converso com a pessoa. Porque não adianta a gente falar de superação, de amor no filme, se já no set as pessoas vão ser maltratadas. O ambiente não tá casando não tem, com isso. Então Claro. é o mínimo, né? Porque a gente, quem somos nós, né? Nós somos todos, né? Então assim, de repente se as pessoas me veem diferente é porque eu tô dirigindo o filme, mas moro no meio da floresta, entendeu? Sigo minha vida normalmente, né? Mas na hora de dirigir é um monte de gente em volta, mas a gente tem que organizar tudo aquilo ali, mas a vida é mais simples do que a gente imagina. Né? E me fala assim, qual que foi assim, sua maior conquista? O que você acha que foi o melhor momento do seu auge até então, até agora? De trabalho, nossa, eu tive várias experiências bacanas, assim, em questão de realização, em questão de trabalhar com profissionais que eu sempre quis trabalhar, ou estar em lugares, outros países atuando e etc. Tiveram vários, assim. Tem muitos, assim, até difícil de falar. Teve deixa eu ver, algumas... Uma coisa que eu gostei muito, eu resolvi voltar a fazer... não, vou falar de trabalho antes. Eu atuar com Stephen Ray, né, numa série, num drama documentário que foi na Irlanda, que passa na BBC sempre, todo ano, que chama Flight of Dales. Gostei muito, que ele foi indicado para Oscar, ele fez aquele detetive de V de Vendetta, então nós éramos os principais. Que legal. E eu falava em espanhol e ele falava em irlandês na série toda, isso foi muito bacana. Nossa, imagina Foi a muito questão legal. cultural, né, também. Sim, foi das muito legal, línguas. assim, pra mim como jovem, tal, estando fora, pegar um personagem desse, né? E isso foi legal, tipo uns musicais que eu fiz como ator também, foi legal. Eu acho que eu já falei muito disso, me perguntaram, mas foi em 2008. Mas é isso, tiveram vários assim trabalhos, né? Tem alguns que estão para sair, né? Tem uma IMDb, se colocar Rodrigo Rodrigues, tem todos os meus trabalhos lá, tem as premiações do último filme foi muito bacana. Eu vi que Só me teve deu uma bastante força. repercussão, Teve, né? foi O muito Goitacá, bacana, né? Foi muito legal. Então, isso é muito bacana mesmo, né? Mas é isso. E você gosta de gravar aqui no Brasil? Como é pra você ter essa experiência eu gosto aqui? porque aí a gente tem a chance de trazer o filme tipo aqui pra minha cidade, né? Ou em Jundiaí, porque na verdade eu nasci em São Paulo e Jundiaí-Itupeva é o meu local que foi Você trabalho, se aprendizagem, eu desenvolveu. cresci, isso, eu me desenvolvi, isso mesmo. Que legal. Mas é legal, gravar no Brasil é legal sim, né? É bem bacana. Eu fico muito feliz de você ter conversado comigo. Para mim está sendo uma honra. Você falou da questão dos sonhos, da paciência também de ter com as pessoas que estão participando. E, assim, você é uma pessoa que realmente me encantou e com certeza vou Obrigado. acompanhar a trajetória e eu desejo muito sucesso para você. Obrigado. E que esse filme também seja muito... Sim, importante, porque mexe com toda a história, Sim. né? A gente consegue se identificar. Então, muito obrigada por estar aqui falando Obrigado. comigo. Um prazer de verdade conversar aqui com você. Muito obrigada. E não percam o filme Onde a Vida é Esperança, certo? Certo. Muito obrigada. Então, vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. Clínica Eitel, cuidando de você da cabeça aos pés. Óticas Santês, olhando por você. Doutora Mariana Fischer. Nutrologia, emagrecimento e harmonização corporal avançada. Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Fischer, eu sou médica e hoje eu vim para te fazer uma pergunta. Você está mesmo saudável? Nem sempre que a gente faz alguns exames de rotina, só porque eles estão dentro do valor de referência, significa que você não deve se preocupar, que você está completamente saudável. Sintomas como cansaço, indisposição,
distúrbios de sono e falta de libido, já significa que você não está bem e que você precisa de uma melhor investigação correta sobre a sua saúde. Para mais informações, me siga e nas redes sociais, @doutora Mariana Fischer. Sentir dor na unha é normal para você? Então, eu vou te responder que não, claro que não. As unhas, ela é que nem o cabelo. Se você corta teu cabelo, o cabelo não dói, a unha também não tem nada para doer. A partir do momento que você sente dor na unha, ao cortar a tua unha, ao ir na pedicure, algo ali tá errado e eu quero mostrar para você. Eu sou a Renata Roma, podóloga aqui da Clínica Eitel. Venha fazer uma avaliação.